Bora te atualizar sobre o Flamengo que ficou perto da venda de um jogador para a Rússia. Para completar, tem titular do Flamengo batendo recorde de lesões. Quero contar também que Samuel Lino fez chover na vitória do Flamengo por 8-0 contra o Vitória. E o técnico do rubro-negro, o Felipe Luiz, afirmou que Samuel Lino foi comprado de forma bem barata. Quero falar também sobre o Flamengo que negocia o empréstimo de um dos seus principais talentos. Últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é curiosa. O título do Mundial Sub-20 conquistado pelo Flamengo no sábado, partida contra o Barcelona, rendeu mais audiência na Globo do Rio do que a partida entre Vasco e Corinthians, Campeonato Brasileiro no domingo. Bora aos números. No sábado, 19 pontos de média e 38% das televisões ligadas na Globo. No domingo, outros 19 pontos de média, mas com 34% de participação das televisões. Confesso que eu não esperava. O que você pensa sobre esses números? Bora mudar de assunto para falar sobre o Flamengo, que ficou perto de acertar a venda de Matheus Gonçalves. O atacante que foi alvo de Red Bull Bragantino e de Cruzeiro está a caminho do CSKA da Rússia. Operação de 5 milhões de euros com pagamento em 4 parcelas. O acordo só não foi fechado ainda porque o Flamengo quer garantias bancárias do time russo para que o negócio seja concretizado. A partir daí ele libera o Matheus Gonçalves para viajar, para realizar exames médicos e assinar contrato. Importante contar que o Cruzeiro chegou a dar a contratação do Matheus Gonçalves como certa há quase um mês, operação de 3 milhões e meio de euros por 50%. Na última hora, o BAP, o presidente do Fla, desfez um acordo verbal que ele tinha com o dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço. Matheus Gonçalves, que não tem tido espaço no time principal, mas no Sub-20 vinha arrebentando, foi inclusive uma das peças importantes na conquista do título mundial, vencido no último sábado contra o Barcelona, empate no tempo normal em 2-2, vitória nos pênaltis. Só mais uma sobre o Fla. Se Matheus Gonçalves está sendo vendido para o CSKA, o Lohan está indo por empréstimo também de saída. Mais um negócio praticamente fechado. A verdade é que o Lohan não teria espaço no time principal, pediu para ser negociado pediu ao técnico Felipe Luiz para ser negociado. O Flamengo acabou concordando e as tratativas estão em estágio avançado para que o Lohan se mude para o exterior. A negociação é com o Pisa, da Itália, empréstimo de 500 mil euros ou 3 milhões e 100 mil reais. A obrigação de compra é de 4 milhões de euros ou 25 milhões e 200 mil reais. Bora falar também sobre Vitória, que demitiu Fábio Carille depois da derrota por 8-0 do Vitória para o Flamengo na noite dessa segunda-feira no Maracanã. Essa foi a maior derrota de um time no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Nunca havia sido registrado tal placar. Bora de falar sobre o Flamengo e também sobre Samuel Lino, que comandou a vitória por 8-0 do Fla. Você não ouviu errado não. O Flamengo fez 8-0 no Vitória na noite dessa segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. E o Samuel Lino, que ainda não havia balançado as redes com a camisa rubro-negra, marcou 2 gols e deu outras 3 assistências, ou seja, participação em 5 dos 8 gols do Flamengo. A atuação do Samuel Lino foi tão boa, mas tão boa, que o Felipe Luiz disse o seguinte depois da partida, abre aspas, o Samuel Lino não vale o valor que pagamos nele, 143 milhões. Vale o dobro ou até o triplo. É um jogador fantástico. Se você olhar o preço dos pontas determinantes no mundo, vai concordar comigo. O fato dele ter escolhido vir para o Flamengo é um privilégio muito grande. Queria saber a sua opinião sobre a primeira impressão ou as primeiras impressões a respeito de Samuel Lino, jogador que pertencia ao Atlético de Madrid, tinha a possibilidade de se mudar para outros clubes europeus, mas aceitou o desafio de voltar ao Brasil para jogar pelo Fla. Ele não foi convocado para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti nessa segunda-feira. Só para completar, em relação ao rubro-negro, Pedro marcou 3 gols, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino com 2 gols, completaram a goleada, a maior da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Só para arrematar, 60.632 torcedores marcaram presença nessa segunda-feira, somados aos mais de 40 mil que estiveram na vitória nos pênaltis do Flamengo contra o Barcelona no sábado pelo Mundial Sub-20, e o Flamengo colocou mais de 100 mil pessoas no intervalo de 3 dias no estádio do Maracanã. Com o resultado dessa segunda-feira, o Flamengo foi a 46 pontos, liderança isolada, melhor ataque do campeonato, melhor defesa.
Essa campanha, inclusive, é superior à de Jorge Jesus no Flamengo de 2019. Nessa altura do campeonato, o Flamengo tinha 45 pontos. O time do JJ com um ponto a menos e também com uma defesa bem menos confiável. As duas equipes tinham 44 gols depois de 20 jogos, mas a equipe de Felipe Luiz sofreu apenas 9 gols contra 19 do Jorge Jesus no mesmo período do Campeonato Brasileiro da Oportunidade. Quero falar agora sobre o Flamengo que está emprestando o Lohan, meio atacante de 19 anos de idade, que já esteve no principal, voltou para o sub-20, fez até um dos gols no empate em 2-2 contra o Barcelona, que resultou, pelos pênaltis, no título do Flamengo do Mundial Sub-20, jogo disputado no último sábado. O Lohan está de saída para o Pisa, da Itália. O clube italiano topou bancar 500 mil euros de empréstimo, ou 3 milhões e 100 mil reais. A obrigação de compra, nesse negócio que está sendo fechado, é de 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais. O Flamengo ainda fica com 50% do valor de uma venda futura. O Fla ainda fez questão de incluir no contrato uma cláusula de recompra. Jogador que tem sido titular absoluto no sub-20, mas que no principal perdeu espaço. 5 jogos nesse ano pelo time de cima, nenhum gol marcado. Já pelo sub-20, 16 partidas com 6 gols e 3 assistências. Queria saber a sua opinião. Bom negócio ou não? Empréstimo de 3 milhões de reais, obrigação de compra de 25 milhões, tudo isso por 50% dos direitos econômicos. Preciso falar agora sobre o Flamengo e um titular do Fla e da seleção que vem numa sequência gigante de lesões. Eu me refiro a Alexandro, 34 anos de idade. Ele completou nessa semana 1 ano de Flamengo. E durante esse período foram 7 problemas físicos diferentes, que vão afastá-lo dos campos por mais de 100 dias. A última das lesões, na vitória por 8-0 contra o Vitória, ele sentiu no começo do jogo um problema na panturrilha esquerda e vai ficar afastado do Flamengo e da seleção brasileira. Inclusive já foi desconvocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Por conta desses problemas físicos, os 7 problemas físicos, o Alexandro ficou de fora de 17 partidas, aumentando a importância de ter no seu elenco outros 2 laterais de peso, como o Ayrton Lucas e o Matias Vinha. O Flamengo chegou até a cogitar a negociação de um dos dois, mas diante da sequência de problemas físicos do Alexandro, a permanência da dupla parece importante. É importante registrar também que o Alexandro é hoje o lateral esquerdo mais bem pago do futebol brasileiro. Quando ele troca a Juventus pelo Flamengo, ele chega num acordo de 1.800.000 reais por mês. O Fla se defende afirmando que o Alexandro tem papel importante em campo, mas também fora dele, dando exemplos, instruções e especialmente trabalhando com os mais jovens. Só para completar em relação ao rubro-negro, registrar como o Olé, jornal argentino super conhecido, se referiu à vitória do Fla contra o Vitória, abre aspas, exibição descomunal. Os argentinos estão morrendo de medo do rubro-negro. E aí, só para completar, contar que a torcida do Flamengo já comprou todos os ingressos para a partida de domingo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Fala, rapaziada, beleza? Muito obrigado por você ter ficado no vídeo até agora. Não esqueça, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto e inscrever-se no canal, ativar também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. A gente fala realmente do Flamengo, o maior clube do Brasil, o maior clube do mundo. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça, em hipótese alguma, tá bom? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo, nos segue para mais, até aí, vamos que vamos, fui, tchau.